O mundo antigo morreu nas águas. Civilizações inteiras foram apagadas. Cidades desapareceram. Gigantes foram destruídos. Sistemas corruptos foram eliminados. E quando as águas finalmente baixaram, restavam apenas 8 pessoas em toda a Terra. O planeta estava limpo, vazio, silencioso, e toda a sociedade humana passaria a nascer novamente, a partir de 3 homens, Sem, Cam e Jafé. 3 filhos de Noé, 3 troncos da nova humanidade. 3 caminhos que moldariam o mundo até os dias de hoje. Hoje, você vai entender como a humanidade se reorganizou após o dilúvio, qual foi o papel espiritual de cada linhagem e como isso explica as guerras, reinos e religiões atuais. Seja bem-vindo ao canal Os Mistérios Revelados da Bíblia. Prepare-se para compreender a origem do mundo moderno. Quando Noé sai da arca, ele não encontra civilização. Ele encontra ruínas, lama, silêncio e morte. Mas Deus não estava apenas reiniciando a terra. Ele estava construindo uma nova ordem mundial. E então, Deus diz algo crucial a Noé e seus filhos. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, o mesmo mandamento que ele havia dado a Adão. Agora, o mundo começava novamente, através de 3 linhagens, mas algo acontece logo de início. Um episódio misterioso, estranho e perturbador. A embriaguez de Noé, a atitude de Cam e a profecia liberada sobre os filhos. Esse momento mudou a história para sempre. Noé se embriaga. Ele fica em sua tenda. Cam, um de seus filhos, entra, vê a nudez do pai e não o honra. Mas Sem e Jafé, seus outros filhos, entram de costas e o cobrem com uma capa. Quando Noé desperta, ele não repreende Cam. Ele libera uma profecia. Sobre Cam, ele declara um juízo através de seu filho Canaã. Maldito seja Canaã, servo de servo será. Sobre Sem, ele declara uma bênção espiritual. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E sobre Jafé, ele declara expansão global. Amplie Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Esse não foi um surto de raiva de um homem bêbado. Foi uma visão profética do futuro da humanidade. Essas 3 frases moldaram o planeta. Vamos começar pelo reino de Sem, a linhagem da promessa. De Sem viriam os hebreus, os judeus, Abraão, Isaque, Jacó e o rei Davi. Dele viriam os profetas e, finalmente, o Messias, Jesus Cristo. A linhagem de Sem carrega a promessa espiritual, a revelação de Deus, a linhagem do Salvador. Toda a Bíblia, do início ao fim, gira em torno da descendência de Sem. É aqui que nascem a fé verdadeira, o conhecimento de Deus e a promessa de redenção. É por isso que Deus é chamado na Bíblia de o Deus de Sem. Sem não recebeu apenas uma terra, ele recebeu o destino espiritual da humanidade. Sua herança não era material, mas eterna. Agora, vamos ao reino de Cam: poder, civilização e corrupção. Da linhagem de Cam, vieram figuras como Nimrod, o primeiro grande tirano da história. Dele nasceram impérios como a Babilônia, Nínive e o Antigo Egito. Os povos cananeus, conhecidos por sua ferocidade e práticas pagãs, também são descendentes de Cam. A linhagem de Cam deu origem a grandes impérios, tecnologias avançadas, culturas ricas, arquitetura impressionante e ciência. Mas junto com esse avanço, vieram também sistemas espiritualmente corrompidos. Foi na linhagem de Cam que nasceram e se fortaleceram a feitiçaria, a idolatria, os cultos pagãos, os sacrifícios humanos e as inúmeras tentativas do homem de se tornar um deus. O espírito da antiga Babilônia, que busca o poder e a autoglorificação, não morreu. Ele ainda governa o mundo moderno em silêncio. E, finalmente, chegamos ao reino de Jafé, expansão e domínio global. Jafé gerou os povos das regiões do norte, das áreas europeias, das terras distantes e das grandes nações marítimas. A profecia sobre Jafé foi clara. Deus amplia Jafé, e foi exatamente isso que aconteceu. A linguística, a filosofia grega, o direito romano, a tecnologia moderna, as grandes expansões, os impérios globais e as colonizações vieram desse tronco. A profecia se cumpriu de forma literal, mas perceba o detalhe bíblico crucial: e habite ele nas tendas de Sem. Isso significa que, embora Jafé recebesse a expansão e o domínio terrestre, a verdadeira fé e a direção espiritual ainda pertenceriam à linhagem de Sem. A ciência pode se espalhar, a filosofia pode florescer, mas a salvação vem de Israel, da linhagem da promessa. Pouco depois do dilúvio, Deus ordena: espalhem-se sobre a terra. Mas a humanidade, unida sob a influência de Cam e Nimrod,
faz o contrário. Eles se unem em orgulho e dizem: vamos construir uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus. Nasce então a Torre de Babel. Uma tentativa clara de desafiar a Deus, criar um governo único, uma religião única e estabelecer uma única ordem mundial centralizada no poder humano. Eles queriam alcançar o céu por suas próprias forças. Mas então, Deus desce e confunde as línguas, as pessoas não se entendem mais. A comunicação se quebra, a união se desfaz e elas são obrigadas a se espalhar pelo mundo. É assim que nascem as diferentes nações, os povos, as línguas e as fronteiras. Deus frustrou o primeiro plano de um governo mundial, mas a profecia continuou ativa e a semente dessa ideia permaneceu. E isso nos leva a um alerta crucial para os últimos dias. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o espírito de Babel se levantará novamente. O mundo tentará mais uma vez construir uma nova torre. Não de tijolos, mas de sistemas. Haverá uma nova tentativa de criar uma língua global, um sistema econômico único, um governo mundial e uma religião global. Uma nova Babel, uma nova ordem mundial. Mas dessa vez, a Bíblia nos avisa que Deus não confundirá apenas as línguas. Ele enviará o Rei. Jesus Cristo voltará para reinar, não sobre uma parte do mundo, mas sobre todas as nações da terra. E então, a história que começou com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, vai finalmente se encerrar no reino eterno do Cordeiro. A história da humanidade não é uma série de acasos. É o desenrolar de um plano divino, revelado desde o Gênesis. E no próximo episódio, vamos mergulhar fundo no primeiro grande projeto globalista da história, a Torre de Babel. Você vai descobrir quem realmente liderou esse projeto, qual era a verdadeira tecnologia por trás da torre e por que ela se conecta diretamente às profecias sobre o fim dos tempos. Se você quer entender o mundo em que vivemos hoje, precisa entender o que aconteceu lá. Comente agora. Eu quero o episódio 4. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque estamos apenas começando a desvendar a verdadeira história do mundo, oculta nas páginas da Bíblia. Obrigado por assistir e até a próxima.